Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, queridos benfeitores espirituais, mais uma vez aqui estamos no reinício das nossas atividades materiais, pelo menos algumas delas. Eis que sabemos que a participação dos benfeitores dessa casa é incessante, permanente, extremamente ativa. Mas retornamos no sentido de continuarmos na nossa caminhada, no nosso aproveitamento da presente jornada. E para isso, te rogamos mais uma vez neste encontro a tua presença entre nós, a presença dos amigos invisíveis, dos nossos espíritos protetores, familiares, aqueles que nos acompanham sempre, passo a passo, nesta longa caminhada. Agradecendo a oportunidade que estamos tendo e te rogando mais uma vez a luz, a inspiração e a paz para todos, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. Pois é, algumas datas é sempre importante relembrarmos, não apenas do sentido histórico, né? Embora eu seja particularmente um ferrenho defensor dos aspectos históricos, porque é aquilo, né? É a base daquilo que estamos recebendo hoje, vivenciando na atualidade. Sem a história, sem o revisitar, não há como nós entendermos e retirar o melhor aproveitamento de tudo aquilo que foi feito para que hoje nós estivéssemos como estamos aqui, por exemplo, nessa casa, na nossa Legião Espírita, prestes a completar 100 anos de existência material. Pois o mês de janeiro reserva para a doutrina espírita essa data, uma dentre as várias datas, essa data especial que é a primeira edição de O Livro dos Médiuns. Talvez para alguns, ou numa análise mais imediata, diga, mas isso não tem muita importância, né? O que importa é o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o resto é o resto. Na verdade, não é bem assim. Primeiro, porque nós temos que, né, de forma preambular, nos conscientizarmos de que a doutrina espírita ela nasce a partir da mediunidade. São as experimentações mediúnicas, são as observações das experimentações mediúnicas, são as conclusões tiradas a partir das observações das experimentações mediúnicas que trouxeram este corpo de ideias que Allan Kardec soube tão bem materializar a partir de O Livro dos Espíritos. Publicado O Livro dos Espíritos em 1857, praticamente de forma muito próxima, né? Quase que de imediata, Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1º de abril de 1858. Por que isso é importante? Porque no momento que ele nos traz a doutrina, e o Livro dos Espíritos é a compilação máxima, né? É a condensação de todas as ideias espíritas, ideias estas que ele irá depois, vamos dizer assim, especificar, ampliar a partir das suas obras complementares, né? Formando por consequência o Pentateuco, mas é a partir dessa entrega que ele faz do Livro dos Espíritos que ele incita as pessoas a buscarem um melhor e um maior entendimento acerca daqueles fatos, daqueles fenômenos, e principalmente da mediunidade, o entendimento da mediunidade. Vejam, de novo, ele apresenta o Livro dos Espíritos, que foi composto, foi montado, foi orientado pelos espíritos superiores a partir de um grupo de médiuns, de pessoas que serviram de intermediárias, mais especificamente, aos espíritos. Então, isso naturalmente estimula as pessoas a buscarem, a se tornar até mesmo essa fonte ou este canal informativo.
que não houve uma preocupação da espiritualidade maior em nos trazer uma obra explicativa mais clara, né, mais simples acerca da fenomenologia mediúnica, se ela sempre existiu em todo o planeta, em todas as épocas? Porque aquele era o momento adequado. Naquele momento histórico, né, deveriam cair, né, ou surgir as novas luzes acerca do Evangelho de Jesus, ou seja, o Consolador prometido por Jesus haveria de mostrar as suas luzes, a sua grandeza e a sua extensão naquele momento histórico. E para que isso ocorresse, o plano espiritual, antecedendo naturalmente, né, um certo tempo, a obra que Allan Kardec queria materializar, proporcionou o reencarne de milhares de pessoas portadoras da mediunidade. Porque a mediunidade que nós falamos, a mediunidade que nós utilizamos quando comentamos em torno do fenômeno mediúnico, é a chamada mediunidade de prova, uma mediunidade empréstimo, que tem por finalidade a demonstração da imortalidade da alma e o crescimento pessoal, naturalmente, a partir do bom uso do seu portador. Então havia centenas, milhares de pessoas, praticamente uma ou duas em cada família, àquela época, notadamente naquele círculo parisiense, no círculo francês, mas também em toda a Europa e em outras partes do mundo, portadoras de faculdades ostensivas, com claras demonstrações, permitindo a comprovação da manifestação das almas dos mortos. Então é por isso que, neste momento, é que surgem essas revelações, e Allan Kardec, decodificando o pensamento dos espíritos, lança o Livro dos Médiuns como sendo, está na obra, o guia dos médiuns e dos evocadores, ou seja, uma orientação para aqueles que haviam recebido as instruções doutrinárias fundamentais que estavam postas em O Livro dos Espíritos, para que eles pudessem, inclusive a partir dos seus grupos familiares, dos seus grupos constituídos, entrar em comunicação com um plano espiritual da forma mais segura possível. Porque sempre há, e ainda há, e permanece havendo uma margem muito complexa, né, na questão da comunicação espiritual. Muitos hoje, na atualidade, passado mais de 160 anos, né, dessas obras fundamentais, muitos julgam hoje que a mediunidade ela é algo plenamente dominada, facilmente conduzida, livremente posta ao nosso dispor, e até mesmo, de uma certa forma, que os centros espíritas têm o condão de fabricar médiums, né? O que é uma inverdade absoluta. Então, mesmo hoje, quase 17 décadas após o lançamento das obras básicas, ainda graça uma grande confusão em torno da mediunidade. Mas eu queria só trazer pequenos trechos da introdução de O Livro dos Médiuns e tecer um rápido comentário. Diz Allan Kardec na introdução do Livro dos Médiuns: todos os dias, a experiência nos confirma a opinião de que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do Espiritismo têm sua origem na ignorância dos princípios desta ciência. Pensamento atualíssimo, atualíssimo. Muitas pessoas encontram dificuldades, encontram dificuldades e manifestam decepções com a doutrina espírita e com a mediunidade de uma forma mais especial. Exatamente porque ignoram os princípios que coordenam, que comandam o fenômeno mediúnico. De novo, né? Mais uma vez, não existe uma fabricação de médiuns, não existe uma escola que forme médiuns, não existem dons que possam ser passados de uma pessoa para outra, ou se é, ou não se é. Ou se tem a faculdade em germe passível de desenvolvimento,
ou ela permanecerá em germe ou nem existindo, no sentido de proporcionar manifestações ostensivas, habituais, com regularidade, orientadas e com uma finalidade produtiva. Então, Allan Kardec já nos chamava a atenção lá atrás que isso se encontra na ignorância dos princípios dessa ciência. E por que isso é especial e importante se dizer? Porque ao chegar na casa espírita, muitas pessoas querem desenvolver a mediunidade. Eu vim trabalhar. Vim trabalhar. Eu sou médium, eu vim trabalhar. Calma aí. Vamos devagar com o andor, porque não é assim. De novo, não é um processo mecânico. É preciso que essa pessoa, no mínimo, conheça o chão em que está pisando. Né? Porque mediunidade é algo muito amplo. Nós encontramos a mediunidade em inúmeras religiões, por exemplo. E fora das religiões, muito mais até. Dentro das religiões, nós encontramos as mais diversas formas de expressão do fenômeno mediúnico ou anímico mediúnico. Desde as práticas mais primitivas e selvagens, incluindo os sacrifícios, né, os mais diversos, né, a ritualística do candomblé, a ritualística da Umbanda, a ritualística do esoterismo em geral e em outras fontes. Então, são as mais diferentes práticas da mediunidade. Mesmo entre os centros espíritas ou espiritualistas, assumindo essa bandeira, como muitos preferem, nós encontramos diferenças bastante intensas na utilização do fenômeno mediúnico, na forma do seu desenvolvimento, na educação, na pressa que muitos têm, né, em fazer, em transformar, entre aspas, a expressão, pessoas em receptores. E eu diria, complementando, em maus receptores, que irão macular a doutrina espírita, que é perfeita e impoluta. Então, há uma necessidade de um cuidado enorme, embora, naturalmente, as portas estejam abertas para isso. Continua Kardec dizendo, um desejo bem natural nas pessoas que se ocupam com o espiritismo é o de poderem elas próprias comunicar-se com os espíritos. Esta obra destina-se a aplainar o caminho. Então, muitas pessoas querem realmente comunicar-se elas próprias com os espíritos. Não querem consultar o médium A, ou o médium B, ou o médium C. Não querem apenas receber, vamos dizer assim, indiretamente as informações do plano espiritual. Querem elas ser as intermediárias. É natural. É natural principalmente para aquelas pessoas que estão chegando. E mesmo aquelas que já estão inseridas na doutrina espírita depois de um determinado tempo, é natural isso e saudável. Eu diria nesse segundo momento, saudável. Desde que se entenda o que se pretende atingir, o que se consegue atingir, qual a finalidade deste atingimento, né? Porque é um processo complexo, que nos traz uma enorme responsabilidade. Abrir uma janela em uma parede não é tão difícil. Mas quando nós abrimos uma janela numa parede, nós não apenas vemos o que está do outro lado, como o outro lado nos vê mais claramente. Então nós temos que ter todas as questões bem claras na nossa mente quando se fala em mediunidade. É algo extremamente complexo, denso. É uma caminhada difícil, muito prazerosa quando se entende a verdadeira finalidade. Né? E a finalidade dentro da instituição espírita é o socorro, o atendimento, principalmente às entidades espirituais sofredoras. Então ele lança o Livro dos Médiuns para aplainar o caminho, ou seja, traçar bases, né? Colocar marcos, a fim de que as pessoas, ao lerem a obra, já entendam de imediato qual a estrada que deverá ser percorrida, quais os seus percalços, quais as técnicas que são utilizadas, quais as decepções que poderão ter no meio do caminho, né? E a questão da própria, vamos dizer assim, da própria
comunicabilidade espiritual que passará a existir na vida destes indivíduos de uma maneira muito mais ampla do que era antes. Uma coisa é estarmos dentro de um processo de intuição geral, e todos temos, né? Todos somos mais ou menos médios na expressão dos bons espíritos, porque o nosso processo intuitivo, a nossa captação psíquica, ela pertence a todos. Todos a temos. Mas quando afinamos estas antenas, naturalmente que essa relação se estabelece de uma forma muito mais intensa e permanente. Prossegue ele dizendo: faria uma ideia muito falsa quem pensasse que para ser perito na matéria bastasse colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la mover-se ou segurar um lápis para que ele escrevesse. Técnicas da época, né? Na época bastava colocar as mãos numa mesa, aguardava-se um pouco e, se a pessoa realmente tinha faculdades mediúnicas próprias para a produção daquele fenômeno, a mesa começava a tremer, sentia-se a estrutura mover-se e efetivamente a mesa girava, levantava, etc. e tal. Ou se pegava um lápis, né, uma caneta, hoje na atualidade, e se colocava em posição de escrita, sobrepondo, né, naturalmente a ponta sobre um papel, e aguardava-se que os espíritos movimentassem o seu braço. E isso era o comum àquela época, hoje não mais. Esses fenômenos de levitação, tremor de mesas, né, levitação de batidas, não mais se considera técnica mediúnica e não mais ocorre praticamente, e na sociedade de forma nenhuma ocorre, a não ser que haja uma reunião experimental para isso, que raríssimas sociedades têm. A questão da mediunidade psicográfica, né, todos nós mais ou menos temos uma ideia, hoje é muito mais intuitiva, consciente, do que puramente mecânica. Os espíritos utilizam-se muito mais do nosso conhecimento, o nosso potencial particular, do que mecanismos de automatismo para escrever as suas mensagens. Enganar-se-ia, diz ele, igualmente, se acreditasse encontrar nessa obra, o Livro dos Médiuns, uma receita universal e infalível para formar médiuns, como nós falávamos no início. Embora cada um traga em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se um médium, essas qualidades só existem em graus muito diferentes e seu desenvolvimento se deve a causas que independem de alguém para que se verifiquem à vontade. Então, de novo, não é uma receita universal. Não existe nada que garanta nenhuma forma de produção de fenômeno, a não ser a experimentação. Só que hoje a experimentação faz-se a partir de um árduo trabalho de obtenção de conhecimento, de curso que se realiza na sociedade para fornecer esse conhecimento primordial, né, sobre os tipos de mediunidade, sobre a questão da consciência, semiconsciência, inconsciência, né, citando inúmeros exemplos, etc. e tal. E, a partir disso, sim, né, se realizam sessões experimentais para ver se o indivíduo possui, naquele momento, condições próprias para a atuação como médium. Seu objetivo, diz ele, é indicar os meios de desenvolver a faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e principalmente dirigir-lhe o emprego de uma maneira útil, quando a faculdade exista. Porém, esse não constitui o objetivo único a que nos propusemos. Vejam, grifa-se. Emprego de maneira útil. Então, aquela faculdade preconizada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, fase inicial de constituição, de construção do Espiritismo, voltava-se mais, naquele momento histórico, à comprovação da imortalidade. Vocês vão ver nas várias mensagens em O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, e em toda a revista espírita, uma série de diálogos que Kardec mantém com vários espíritos, inclusive evocados. A evocação é o chamamento,
Então, Allan Kardec tinha a liberdade, porque era o construtor, o idealizador daquela doutrina, de nas sessões solicitar, por exemplo, pedir autorização para que o espírito de Fenelon pudesse vir ali e responder algumas perguntas. Ou o espírito fulano de tal, ou de ciclana, né? Espíritos sofredores, espíritos nobres, espíritos que pertenceram à realeza, espíritos que pertenceram à igreja, a fim de compilar estas informações e, inclusive, a partir de muitas dessas informações, de uma certa forma, autenticar a origem daquela mensagem. Porque muitos dos evocados, chamados, foram contemporâneos de Kardec, foram contemporâneos daquele momento, ou seja, eram conhecidos, com produção literária clara, franca, né, vasta, e de forma que se podia estabelecer um comparativo de identidade. Caso que venha a acontecer depois de mais de século, com Francisco Cândido Xavier, no início de sua mediunidade, como todos nós sabemos, quando é apresentado ao mundo em 1931 o Parnaso de Além Túmulo, que é uma coletânea de poetas portugueses e brasileiros, né? Cada um ao seu estilo, à sua maneira, com produções completamente inéditas, ou seja, não eram cópias ou fragmentos das cópias ou montagens das publicações originais, e que os críticos mais fervorosos da época não conseguiram dissociar a produção vinda através de Francisco Cândido Xavier da produção original daqueles autores. Então, isso vem a se repetir com Chico Xavier como uma forma de comprovação destas identidades. Mas diz Allan Kardec, não constitui o único objetivo a que nos propusemos, o que? O lançamento de O Livro dos Médiuns. Porque nem todos os constituintes, os integrantes de uma equipe mediúnica são médiuns ostensivos. Né? Em um grupo de 12 pessoas, que é o chamado grupo tradicional ou grupo padrão, né, nós teremos em torno de 6 médiuns ostensivos. Nós teremos outras tantas pessoas que serão o apoio vibratório, psíquico, emocional, né? E teremos o coordenador, o orientador, o dialogador, aquele que irá estabelecer o processo da conversação com os espíritos. Estes outros precisam entender a mediunidade. Embora não sejam médiuns ostensivos, eles têm que ter o conhecimento necessário, inclusive para poder autenticar, entre aspas, a expressão, o que está acontecendo. Eles têm que acreditar no fenômeno. E isso se faz a partir do entendimento do fenômeno. Não é porque, não mudou a voz do médium, então é fraude. Não. Sabe? O médium não alterou as expressões faciais, então é fraude. Não é isso. Há nuances enormes dentro da mediunidade que nós só aprendemos a partir desses cursos especializados feitos nas sociedades espíritas com uma orientação segura, adequada. Então há uma multidão de pessoas que cresce todos os dias que se ocupa com as manifestações espíritas. Esse livro, diz ele, indica-lhes os meios de obter boas comunicações. Isso eu destaco mais uma vez. Mediunidade é uma faculdade neutra. Mesmo numa instituição espírita, mesmo na casa espírita, nós podemos ter N tipo de manifestações diferentes no sentido da qualidade mediúnica. A casa volta-se para o atendimento espiritual, para o consolo, para a orientação. Então, a mediunidade mal conduzida, mal orientada, promove o quê? A má condução e a má orientação. As mensagens tornam-se completamente dispensáveis, porque não tem nenhum conteúdo sério. Por sinal, muitas vezes o conteúdo é oposto ao que se pretende buscar nas instituições.
mensagens fracas, frágeis, sem nada a ofertar. Mas isso é coisa nova? Não, não é coisa nova. Lá, Allan Kardec, quando fala do seu processo de escolha das mensagens para a composição das obras, é bem claro e direto. Ele diz, mais ou menos assim, recebo eu centenas ou milhares até mesmo de cartas das mais variadas partes do mundo, contendo mensagens recebidas por médiuns de desencarnados. E ele diz, e eu tenho que fazer uma análise muito profunda dessas mensagens, porque muitas trazem uma superficialidade tão grande que nada teriam a acrescentar a favor. Antes, pelo contrário, elas iriam manifestar-se ou pôr-se em desfavor do espiritismo, pela pobreza da linguagem. Então, Allan Kardec já nos alertava, não é tudo que vem dos espíritos que tem qualidade. Mediunidade necessariamente não produz qualidade. Porque os espíritos são as almas dos homens, assim como nós temos os intelectuais, os bem orientados, os lúcidos, nós temos os despreparados, nós temos os aventureiros, nós temos os obsessores, muitas vezes, que utilizam-se todos estes dos mesmos recursos psíquicos para a produção mediúnica. Então, a mediunidade é uma faculdade neutra, que serve tanto para as boas expressões, quanto para as expressões infelizes, ou, ainda com uma certa vantagem, pobres, ao menos pobres de conteúdo, quando não trazem instruções equivocadas. Como instrução prática, ele não se dirige, portanto, exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que estejam em condições de ver e de observar os fenômenos espíritas. Diz ele, complementando, algumas pessoas gostariam que publicássemos um manual prático bem sucinto. Então, o Livro dos Médiuns, uma obra de, 500 páginas, né? Mas pessoas gostariam que ainda fosse mais sucinto, porque tudo se quer, né? Se busca o menos, o compacto. Mas isso não é sinônimo de qualidade. Há coisas que se torna impossível compactar, simplificar. Há pessoas que, na atualidade, se querem simplificar o Livro dos Espíritos. Querem simplificar as obras básicas. Para quê? Porque é mais fácil de ler, mas se eu não consigo ler a obra básica, o que eu quero no Espiritismo? Como eu posso imaginar essa pessoa estudando se eu não consigo ler sequer as perguntas e respostas, que é uma das formas mais incríveis, mais fantásticas de obtenção de conhecimento, né? Uma pergunta, o que é isso? Isso é isso. E se fosse assim, como seria? Seria assim, assim, assado. Uma forma gostosíssima de se obter conhecimento. Mas àquela época as pessoas gostariam que ele publicasse um manual prático mais sucinto, contando em poucas palavras os procedimentos a adotar. Ou seja, é um manual com 10 páginas e uma varinha mágica. Que só desse jeito se poderia, né? Mas isso é a pressa, né? Aquela ansiedade que nos acompanha até hoje. Até hoje no movimento espírita. Mas já estou há 2 anos na casa e ainda não estou trabalhando na mediunidade. E aí? Tem pessoas que estão há 40 anos, não estão na mediunidade e são trabalhadores fantásticos. Só o fato de virem aqui vibrar nos encontros, nas palestras, nas demais atividades que não têm a mediunidade como centro, é um trabalho fantástico. Mas se todos fôssemos médios, ostensivos, as coisas são feitas da forma mais correta possível. E concluindo, a prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades, entenda-se espiritismo / mediunidade. A prática do espiritismo e mediunidade está cercada de muitas dificuldades e não se encontra isenta de inconvenientes, que só um estudo sério e completo
pode prevenir. Há um capítulo chamado Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, lá no Livro dos Médiuns. Mas então quer dizer que não dá para estudar o Livro dos Médiuns? Quer dizer que não dá para desenvolver a mediunidade? Negativo, claro que dá. E se deve. E as casas espíritas estão aqui para isso, para dar a melhor orientação, para colocar o caminho adequado, seguro, para que se inicie um trabalho de obtenção de conhecimentos, que é a base, né? A segurança de que o empreendimento dará certo, sim, se houver os recursos psíquicos, naturalmente, em germe no indivíduo. E é para isso que nós, casas espíritas, estamos aqui. Porque desenvolvido de maneira equivocada, trabalhado de forma errônea, principalmente fora das instituições, é abrir a tal da janela aquela, que dá para um corredor que muitas vezes nos apresenta uma paisagem bastante deprimente. E conclui dizendo, né, que eles publicaram, Allan Kardec havia publicado antes de O Livro dos Médiuns, um pequeno livreto chamado Instrução Prática sobre as manifestações espíritas. Ele diz, obra hoje, né, veja, em 1861, esgotada, porque a consideramos ainda bastante incompleta. Olha só o cuidado de Kardec. Ele publica instruções práticas, ela se esgota e ele verifica que aquele conteúdo, embora interessante, bom, não era o suficiente àquela época. Àquela época, que era a época do nascimento, né? Do nascedouro. Então ele não mais a publica e a substitui pelo o Livro dos Médiuns. E a partir do Livro dos Médiuns, hoje nós temos 800, 700, 800 títulos de obras complementares explicitando esses aspectos da mediunidade. Eu concluo dizendo, a mediunidade é uma das coisas mais incríveis, mais fabulosas, que pode estar ao nosso alcance como indivíduos. Tu te recolher a uma sala completamente fechada, hermética, sem público, num grupo pequeno, e receber aquelas entidades sofredoras que atravessaram os portais da morte com dores emocionais, né? Com conflitos os mais diversos, carregando dramas incríveis, e poder fazer com que elas revivam, ainda que rapidamente, essas sensações para poder tratá-las ou iniciar o tratamento naquele momento, é algo que só sente quem efetivamente partilha. Mas é preciso disciplina. Disciplina e disciplina, como disse Emmanuel a Chico Xavier. Mas é um dos mais notáveis caminhos dentro do Espiritismo que nós podemos seguir. Vamos lá.